que muita gente não sabe e que está bem nítido é que os Estados Unidos, com o Trump, está fazendo uma propaganda militar na nossa cara. Os Estados Unidos ele tem condições de travar guerras com o mundo todo, tá? Porque o aparato de guerra que ele tem é tão grande que ele não tem onde guardar isso. Ele vai espalhar isso, né? Porque quando se espalha um aparato de guerra, você espalha medo. Ele vai espalhar isso por todo o continente americano. Isso é nítido. Porque há muita lavagem de dinheiro, há muitas coisas que acontecem por debaixo dos panos nas questões militares. E a CIA, o Pentágono, está tudo envolvido nisso. O Congresso praticamente está em peso com o Trump, ou seja, até o acesso a algumas armas que o Congresso, somente o Congresso poderia aprovar, ele estando no controle do Congresso, e a mídia, a nossa mídia aqui não está relatando isso, demonstra que ele tem acesso a todo o arsenal. O que não deveria ter um presidente todo o domínio disso, ainda mais um presidente que arruma encrenca da forma que ele quer. Alguns ataques que o Trump faz é por conta própria, né? Não consulta ninguém. E aí será muito difícil tirar do poder um cara que quer construir essa história. Porque se ele sair do poder, o que acontece? Prisão, vão acontecer perseguições, né? E a sua família também vai estar toda em risco, né? Se ele sair do poder hoje, a família dele está em risco por tudo que ele fez. Ele fez um caminho sem volta, ele matou gente. Se vocês pesquisarem, ele não matou só o Khamenei, não. Ele matou pessoas, ele matou um cara que tinha uma influência internacional, era um cara único, né? Eu esqueci o nome do cara aqui, mas era o único que tinha influência internacional. Um cara que na diplomacia conseguia falar com todos os diplomatas dos Estados Unidos e de outras nações. Então o ataque deles é nessas elites e a ameaça deles é contra essas elites iranianas, tá? O objetivo dele é bem claro. O Irã tem um petróleo de qualidade Brent, né? Semelhante ao Brent, que é o petróleo em alta no mercado. O petróleo da Venezuela ele já conseguiu, é um petróleo um pouquinho de valor inferior, mas a quantidade muito grande. O acesso do Trump à Venezuela é total, tanto a terras raras, quanto ouro, quanto outras explorações que a própria Venezuela não teria condições, né, de fazer por conta da estatal estar totalmente desintegrada, né? E os Estados Unidos têm equipamento de ponta para fazer o refino do tipo de petróleo pesado, né, que é o petróleo mais carregado de enxofre da Venezuela, tá? Então a Venezuela se tornou uma colônia, assim como o Japão já é uma colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos devem muito dinheiro ao Japão e o Japão é totalmente submisso. Esses dias até tinha um vídeo da pessoa fazendo uma homenagem a alguém, né, que estavam dizendo que foi alguém que lançou a bomba atômica lá no Japão. Eu não creio porque a pessoa era jovem, né, não era parecia ser tão velho. Mas o Japão está totalmente submisso, né? Porque está sobre o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, assim como a Coreia do Sul. Então, os Estados Unidos têm acordos bélicos e de participação em muitas nações, fora as 33 nações ligadas à OTAN, né? A Organização do Tratado da América do Norte, do Atlântico Norte. Então você percebe que os Estados Unidos está num papel de dominador do mundo. E ele vai espalhar todo o seu potencial bélico e colocar na ativa esses militares todos para trabalhar. Ou seja, vai ter gente que nunca mais vai ver sua família. Você percebe que ser amigo dos Estados Unidos às vezes é pior do que ser inimigo. Olha a situação da Ucrânia. Olha essa guerra, as piores guerras são aquelas que são esquecidas. Ninguém fala mais nada. Ali eu nem sei como é que está a escala de trabalho dos soldados lá. Se alguns vão para casa ou se ficaram lá direto. Eu não sei como é que é o funcionamento de guerra. Mas as pessoas estão ali sem tomar banho, sem beber água, com medo de morrer. Outras morrendo. Imagina o trauma que esses soldados vão sofrer, né? E que tipo de drogas estão usando. A gente não sabe nada. Cessou as informações da Ucrânia. Vocês perceberam que ficou em silêncio? Enquanto a gente está vivendo a nossa vidinha tranquila aqui, tomando seu cafezinho da manhã, tendo água potável, aqueles soldados estão morrendo lá e ninguém se preocupa. E um dia pode acontecer isso com o Brasil e também o mundo todo não se preocupar. Acreditar que China e Rússia vai entrar em uma possível tomada do Brasil, isso é uma ilusão.
Ah, mas por conta do BRICS e tal, não, cara, não coloque sua confiança em algo que a gente não sabe como que é. A primeira coisa que morre na guerra é a verdade. Nunca coloque a sua esperança em algo que a gente não entende. A gente não passou por guerras aqui. O nosso exército não sabe o que é uma guerra, né? Talvez aqueles da Ucrânia também não soubessem, tá? E está tudo destruído e o país não vai para lá nem para cá e a população espalhada pelo mundo, vivendo em outras nações, criando seus filhos sobre outra cultura, né? O agravo já foi, o estrago já foi enorme. Até chegar uma política de reparo disso, a gente não sabe quanto tempo vai levar, né? E aí muita gente já não vai voltar mais para a terra, porque muita gente vai para aquela terra de lá, que já morreram. Então a gente não sabe. Mas o Irã está segurando muito os problemas dos Estados Unidos com o Brasil. Embora ele tenha condições suficientes, né, de fazer uma entrada aqui. Ele já arrumou encrenca com o cara da Colômbia, daqui a pouco ele arruma encrenca com o Milei e toma a Argentina da mão do Milei. Cara, esses caras, o que você vai esperar de um cara que está enfurnado naquela ilha de Webster? O que você pode imaginar? Só que o Irã vai dar trabalho para os Estados Unidos, por quê? Porque o Irã tem o Estreito de Hormuz, infelizmente, é o que os Estados Unidos quer, né? Aquela rota comercial. Aqui no Brasil, a gente tem um Estreito de Hormuz, mas eu falo que o nosso Estreito de Hormuz aqui é a nossa base de lançamento de Alcântara, que economiza 30% de combustível nuclear, né? Combustível de foguetes, né? E a chamada nuclear, né, as pesquisas nucleares trazem muito lucro, né, para a NASA, traz muito dinheiro, traz dinheiro para a mídia, né, traz muita propaganda, traz muito poder. Então, aqui no Brasil, os recursos, né, que o Trump quer dos entreguistas neoliberais que privatizam tudo aqui de qualquer maneira, esses entreguistas vão acabar estendendo o tapete vermelho para esse cara entrar aqui e arrumar problema. Porque você vê a própria emissora Rede Globo, que lá no passado apoia a ditadura, né? Quando o pai do Collor lá matou um cara que ia atirar num inimigo, acabou matando um cara que não tinha nada a ver com os problemas dele. A Rede Globo ainda defendeu tudo isso daí. A Rede Globo, que ela não fala a realidade do que está acontecendo. Ela não explica, né? Olha o tempo que eles levaram para falar sobre aquela questão de transformar a criminalidade em terrorismo, né? E a gente sabendo que aquilo ali seria uma forma do Trump chegar aqui sem arrumar problema. Se ele vê que não vai conseguir dessa forma, ele vai tentar outra. Mas essa forma é a forma que ele achou. E sabe qual é o problema aqui nessa questão? Eu vou dizer bem claro que a Rede Globo não vai dizer para vocês. Quando você diz que a gente vai entrar na tua nação, porque aí esses bandidos são terroristas, eles estão prejudicando o meu país. Quem se posiciona contra é acusado também do crime de estar facilitando o terrorismo. E aí sabe o que acontece? O presidente Lula já está vendo que eu achava até que ele nem deveria ir para os Estados Unidos para nada. Porque se esse cara cismar de prender nosso presidente lá, vai ser a alegria de muita gente aqui no Brasil, que a gente sabe, né? Muita gente aí que é contra o presidente Lula. Mas, se cismar de prender ele lá, quem vai buscar ele lá? Os Estados Unidos. Tá? Esse cara fazendo tudo o que quer. Se eu sou o Trump, eu mandava diplomatas, mandava o vice, né? Manda o Alckmin aí, manda o vice, não vai você não. Porque não é um momento de tensão, esse cara é desmiolado, e se ele fizer, não vai ter o que o Brasil fazer. Tem coisas assim absurdas que acontecem na história, cara. E a gente está vendo já essas coisas absurdas. Você vai entrar no caminho do cara? Não, fica aqui no Brasil. O Brasil teve um investimento grande em armas, em potência bélica. Tivemos um investimento grande. Precisa-se de muito mais, mas teve um investimento. Precisamos nos equipar melhor aqui, né? Começar a fazer drones, começar a Embraer construir em massa aí os F-39. Eu até falo que pode construir até os aviões sem nenhuma... Só a carcaça para poder enganar também, porque quando você usa a arte da guerra e você engana o inimigo, você gera um prejuízo financeiro muito grande nele. E ao mesmo tempo você consegue fazer isso com um material de baixa qualidade. Ou seja, uma aeronave falsa
para que ela esteja num ponto onde o satélite identificar e destruir. O cara vai gastar um míssil de não sei quantos milhões para destruir lata velha, destruir um ferro velho. Então a estratégia que o Irã usou, eu falei disso muito antes do Irã usar, que possivelmente eles iam usar a mesma estratégia da Primeira Guerra Mundial, de tanques infláveis. Eu não sabia que tinha aviões infláveis também, que poderia ser feito. Agora, aquela mancha térmica no chão, aquela pintura térmica, aquilo ali foi uma coisa fenomenal. Eles enganaram o satélite. Eu não sei se aquela informação ali é real, que eu ainda não fui a fundo, mas parece que realmente eles usaram a tecnologia, a inteligência contra a tecnologia, né? Os Estados Unidos vivem se gabando, que faz assim, que faz assado. Isso é tudo notícia americanizada, né? As coisas da inteligência não são assim. Eles não vão falar qual o programa que eles usam, a forma que foi real, porque você tem muita gente ainda que está lá no país como espião. Se você falar isso, a contra-inteligência descobre esses caras. Então o que é falado na mídia nem sempre é totalmente verdade. Pode ser somente algumas coisas que não comprometem as operações. Mas os Estados Unidos, o objetivo dele é espalhar esses soldados por todo o continente americano e fazer um fechamento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, para poder neutralizar a China, que cresceu de uma forma avassaladora. Quando eu falo que a China está há 20 anos ou até mais à frente de todas as nações, muita gente riu de mim. Muita gente, mas quando você olha para as tecnologias já apresentadas, porque quando você vê tecnologias superiores na ciência, naquela roupa de aproximação de 1.200 graus, que suporta 1.200 graus sem contorcer com fogo, né? Sem se deteriorar, você percebe, e aquilo ali é tecnologia que está vindo para o público. Você imagina que tipo de tecnologia você tem nas questões militares, que os Estados Unidos não têm acesso, que somente pessoas da alta cúpula militar têm acesso. Eles têm coisas absurdas. O cara está se exibindo aqui com um avião que ninguém vê. É um avião invisível. Daqui a pouco o avião cai. Mas como é que derrubaram? Ele não era invisível? Ele não tinha poder de ludibriar o satélite? São propagandas. Pode ser que existam realmente aviões dessa magnitude. Mas a propaganda, às vezes, aquele tipo de avião nem era o que ele está falando que é. Ele simplesmente não mostrou o avião e está dizendo que aquele é invisível, para que você possa acreditar, porque achou que aquele avião ia passar, não confiando que a artilharia iraniana ia conseguir acertar ele. E a gente não sabe também que se aquele avião que o Irã abateu era o dos invisíveis, porque a gente não tem acesso a essa tecnologia, então a gente não sabe do que está falando. Simplesmente eu tenho um avião aqui que tem toda a estrutura, que ele é invisível e tal, e tá todos os países olhando para ver que tipo de tecnologia é essa para poder copiar, irmão. Só que você falar uma coisa e fazer outra. Você pode não ter aquele tipo de avião e fazer propaganda disso. Você pode ter criado um marketing falso e aquele avião nem existir, como você pode ter ele e usar outro baseado no quê? Pô, esse aqui tem uma tecnologia um pouco inferior, mas ela consegue passar ali pelas barreiras do Irã, porque são fracos, eles não têm ali artilharia e tal. Quando do nada o Irã vai e te derruba. Por quê? Porque você não sabe o que está no subsolo do Irã, você não sabe o que está debaixo daquelas montanhas, você não sabe se tem arma nuclear ali. A incerteza dos Estados Unidos é muito grande, porque você tem espiões matando as autoridades, você tem espiões judeus e americanos e de outras nações que são paramilitares, né? São mercenários. Você tem. Só que esses espiões, eles não chegam nas cúpulas dos generais. Eles querem matar a liderança para eles poderem descobrir se de fato tem arma nuclear ali. É esse o problema, porque quando o Irã se perceber que não tem mais jeito, eu não falo nem porque todos os generais estão ameaçados e cada um tomar uma posição, eu não falo nem nisso. Mas quando eles perceberem que não tem mais jeito, sabe o que vai acontecer? As lideranças não vão dar mais mole de ficar aí participando de nada, porque vão ser mortos. Foram assim que eles foram mortos. Muitos a gente nem sabe se foram mortos mesmo, pode ser uma falsa notícia, né? Porque ali tem muita questão de mártir, e um cara que a mídia der como morto e o cara aparecer vivo já sabe que vai ser uma coisa fenomenal ali para aquele povo lá. E aí você tem ali uma questão em que se tiver uma arma nuclear ali e eles atacarem diretamente os Estados Unidos, acabou, filho. Porque é tipo assim, cara, você tá fazendo uma guerra num quintal dos outros.
a tua família está aqui protegida, os teus cidadãos da tua terra não estão sofrendo nada, então tá todo mundo te apoiando. Agora, se cai uma bomba dos Estados Unidos, irmão, e ninguém sabe de como aquilo chegou aqui, ali e ultrapassou todas as barreiras de proteção, aí começa o desespero. Porque é muito fácil, é como a Rússia fazendo a guerra dentro da Ucrânia. A Rússia não recebeu o bombardeio, não recebeu, raramente foi um dronezinho lá e pum, explodiu, não fez nada. Entendeu? Não fez nem cosquinha lá. Agora, se começa a cair esses arsenal sobre a população da Rússia, aí começa as coisas diferentes. Ou a Rússia vai dizimar tudo ali, né? Vai ser em massa, e ali há um pretexto, né? Eu fui atacado, então há uma motivação. Vai ficar uma imagem muito ruim internacionalmente, mas depois quem vai ligar? Quem liga, com o tempo que passa, né? Porque o cara vai... Pô, o cara tá no meu direito. E bum. Então, ele, até para atacar, tem que se ter uma prudência. Agora, quando você tem uma nação onde os caras morrem como mártir, onde morrer é ato heróico, os caras não têm nada a perder, o Trump está desesperado. Porque a família dele está em risco, o Netanyahu já deve ter ido de ralo, também está em risco, porque o problema do Irã é maior que o Netanyahu, tá? O problema do Irã é maior que o Netanyahu. Primeiro eles querem o Netanyahu, depois o Trump. Embora os Estados Unidos sempre deu suporte para Israel, primeiro inimigo do Irã é o Netanyahu. O Netanyahu, o presidente de Israel. Então, eles estão calculando nesse sentido de pegar esse cara. Então, o Netanyahu está se escondendo desesperadamente, porque ele sabe que ao mesmo tempo tem espiões também dentro de Israel, tem espiões de todas as nações ali, da mesma forma como funciona a contra-inteligência deles, né? Então, todo mundo tem família, cara. Então o Trump, ele não tem como retroceder para ele, ele está fazendo um cálculo que ele já está velho, né? Quando ele retroceder até ele ser punido, ele já passou a idade dele, sabe? O tempo que vai levar, ele já vai estar velho, já vai estar doente, já vai bater as caçuletas, se não eliminarem ele, né? Porque para um sniper que acertou o cara foi tão fácil. E ali mostra que o cara é um ser humano, irmão, que com toda a proteção, com todo o aparato ali, nada foge ali, nada impede de alguém fazer alguma coisa, tá? Nada impede de alguém fazer uma coisa. Ele é humano, só que ele tem um ódio no coração, ele quer fazer, ele acha que aquilo é uma questão patriótica dele, não sei o que se passa na mente dele, ele acha que vai ser contado na história, e ele entrou num rumo sem volta. É como você dar um passo além da tua perna que você não pode retroceder. Aí esse é o problema, que daqui para frente, irmão, tudo que tiver dentro do coração dele, tudo que tiver dentro da mentalidade dele, ele vai fazer, e não vai ter diplomacia que mude isso. Porque esses caras, a diplomacia não funciona com esses caras, porque ele não pode dar passo para trás. Passo para trás é a vida dele, a vida da família dele. Ele entrou num beco sem saída, ele entrou num caminho sem volta, e dali para frente, mano, pode esperar coisas ruins, né? Então nós estamos sob a proteção nesse momento aqui no Brasil do Irã. Se o Irã não der conta disso tudo, se o Irã não causar um impacto tão forte que os próprios americanos possam lutar contra o Congresso, possa pressionar internamente o Congresso e mudar essas coisas, esse cara vai espalhar toda a sua frota de forças armadas por todo o continente americano e vai dominar sobre as Américas e vai impedir e vai taxar todos os países que fizerem comércio com a China e com a Rússia. A Coreia do Norte vai sumir. O Brasil, se sofrer um embargo econômico, vai sofrer muito, mas a gente tem extensão territorial, a gente tem agronegócio, a gente tem como manter, talvez aqui, a população com alguma coisa, talvez melhor do que Cuba, porque nós somos um país industrializado, nós temos 130 e poucos estatais, né? E essas estatais, se não tiver funcionamento para fora do país, elas não conseguem se manter, elas não conseguem ser vendidas, né? E aí o que vai fazer com a estatal? Ela só vai gerar coisas para dentro do país. E aí o que acontece? Fome, desemprego, mortes, guerras urbanas, uma série de coisas, né?
Então, aqui, para sustentar o país, pelo menos, nós temos uma extensão territorial grande. A gente não é uma ilha de Cuba, onde os Estados Unidos, na mão grande, pode pegar o que quer. A gente é um país que tem uma estrutura. Agora, qualquer fechamento desse comércio, seja os americanos fechar a rota de comércio com a gente e impedir que outros países aliados a ele também não façam comércio com a gente vai sofrer muito aqui dentro. E, ao mesmo tempo, na questão da China, se a China, nosso segundo maior parceiro comercial, parar, também vamos sofrer muito aqui, né? Então a gente vai ter que trabalhar com o comércio aqui dentro. E o mundo todo também vai sofrer muito, porque o dólar deve ir lá nas alturas, né? E ali o cara começa a taxar o quanto ele quer. Você vê, o Japão parece o cachorrinho de estimação dos Estados Unidos hoje em dia. O Japão está totalmente submisso aos Estados Unidos, né? Totalmente submisso, não tem poderio bélico, não tem mais forças armadas estão tentando se estruturar agora, e qualquer nação que estiver no poder, seja Estados Unidos, seja China, seja Rússia, não deve permitir, ou não deve não, deveria, mas não vai permitir que nenhuma outra nação cresça de forma nuclear, porque a gente percebe que somente tendo armas nucleares que um país está protegido contra essas invasões. Chegou a um ponto em que, se as nações não tiverem a sua soberania respeitada para fazer o que quer, não tiver isso, as nações vão ficar totalmente entregues às grandes potências. E lá no futuro a gente não sabe se Estados Unidos aperta a mão da China e da Rússia e eles ficam como dominadores do mundo e a gente aqui como colônia deles. Nada é certo. Na guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Quando os países só pensam neles, só vão pensar na nação deles, no que for bom para eles, não pense que por causa do BRICS a Rússia e a China vai entrar em algum tipo de proteção bélica. Pode ser que sim? Pode ser. Eu não sei como é que funciona isso. Mas eu acho que uma guerra na China, um ataque na China, com a quantidade de população que tem, mano, aquele país quebra em poucos minutos. Porque quando se trata de ataques, de guerras em um país super populoso, onde você tem que alimentar muita gente, é muito complicado. Por isso que eu falo que não é conveniente a guerra para essas nações, mesmo que seja para proteger uma nação parceira.